Olá, queridos leitores! Vamos juntos ler Agatha Christie? O livro escolhido é Morte nas Nuvens, edição da LPM Pocket. Curta e compartilhe para que mais pessoas possam ler com a gente essa autora incrível. Aproveite e já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder a continuação da história. Vamos lá? Capítulo 10 Agenda Preta. Por breves instantes, Fournier a fitou de modo incisivo. Convencido de que ela falava a verdade, virou o rosto num gesto de desalento. É uma pena, disse. Agiu de modo honrado, mademoiselle, mas não deixa de ser uma pena. Fournier sentou-se e sacou um caderno do bolso. Quando a interroguei pela primeira vez, mademoiselle me contou que não sabia os nomes dos fregueses de madame, mas, há pouco, os criticou por choramingar e pedir misericórdia. A senhorita, por conseguinte, sabia de algo sobre os clientes de Madame Giselle? Deixe-me explicar, monsieur. Madame nunca tocou no nome de ninguém. Nunca comentava sobre os negócios dela. Mas era humana, não era? Às vezes deixava escapar exclamações, observações. Madame falava comigo como se estivesse falando sozinha. Poirot inclinou-se à frente. Se a mademoiselle pudesse nos dar um exemplo, sugeriu. Deixe-me ver. Ah, sim. Vamos dizer que chega uma carta. Madame a abre, dá uma risada breve e irônica e comenta. Pode chorar à vontade, minha requintada dama, mas no final vai ter que pagar. Ou senão ela me dizia, cambada de imbecis. Pensam que eu ia emprestar valores altos sem tomar as precauções necessárias. Informação é segurança, Elise. Informação é poder. Ela me dizia algo assim. Os clientes de madame que a visitavam em casa, por acaso chegou a ver algum deles? Não, monsieur. Pelo menos quase nunca. Subiam só até o primeiro andar, sabe? E muitas vezes depois de escurecer. Antes de ir à Inglaterra, Madame Giselle passou uns dias em Paris? Veio a Paris na tarde anterior ao voo. Veio de onde? Tinha passado umas 2 semanas viajando. Deauville, L'Épinay, Paris-Plage e Wimereux, o circuito costumeiro de setembro. Agora, tente se lembrar, mademoiselle, por acaso ela não disse algo que possa ser útil? Elise raciocinou por um tempo. Depois balançou a cabeça. Não, monsieur, respondeu. Não consigo me lembrar de nada. Madame estava de bom humor. Os negócios iam de vento em popa, ela me disse. A viagem tinha sido proveitosa. Daí ela me mandou ligar para a Universal Airlines e comprar uma passagem a Londres no dia seguinte. O voo da manhã estava lotado, mas ela conseguiu lugar no voo do meio-dia. Comentou por que motivo ia à Inglaterra? Algum caso urgente? Ah, não, monsieur. Madame viajava à Inglaterra com bastante frequência. Em geral, só me avisava um dia antes da viagem. Algum cliente veio visitar Madame naquela noite? Acho que teve um cliente, monsieur, mas não estou certa. Georges talvez saiba. Madame não me disse nada. Fournier sacou do bolso uma porção de fotografias. Na maioria, fotos tiradas pelos repórteres, de várias testemunhas, deixando o tribunal no dia do inquérito. Reconhece alguma dessas pessoas, mademoiselle? Elise pegou as fotos, examinou-as uma por uma e meneou a cabeça. Não, monsieur. Vamos tentar o mesmo com Georges, então. Sim, monsieur. Infelizmente, a visão de Georges deixa a desejar. É uma pena. Fournier se ergueu. Bem, mademoiselle, vamos embora. Quer dizer, isso se a senhorita tiver certeza absoluta de que não há nada mesmo, que possa ter omitido. Eu? O que poderia haver? Indagou Elise, perturbada. Entendido. Vamos, monsieur Poirot. Vai me desculpar, mas precisa algo? Realmente, Poirot vagueava pelo quarto numa busca incerta. É verdade, admitiu Poirot. Procuro algo que não enxergo. O que, para ser mais exato? Fotos.
Fotos dos parentes de Madame Giselle, da família dela. Elise balançou a cabeça. Madame não tinha família, era sozinha no mundo. Tinha sim, uma filha, afirmou Poirot categórico. Sim, é fato. Madame tinha uma filha. Elise suspirou. Mas não existe foto dessa filha? Persistiu Poirot. Ah, Monsieur não entende. É verdade que Madame tinha uma filha, mas isso faz tanto tempo, sabe? Acho até que Madame não via mais a filha desde que a menina era criança de colo. Como assim? Quis saber Fournier com veemência. As mãos de Elise se viraram num gesto expressivo. Sei lá, foi no tempo em que Madame era jovem. Ouvi falar que ela era bonita na época. Bonita e pobre. Talvez tenha sido casada, talvez não. De minha parte, acho que não. Sem dúvida, um destino foi dado à menina. Quanto a Madame, contraiu varíola, ficou muito doente, quase morreu. Sobreviveu, mas a beleza não. Acabaram-se as doidices, as aventuras. Madame se tornou mulher de negócios. Mas deixou dinheiro para a filha. Não fez mais do que obrigação, disse Elise. Para quem deixar o dinheiro senão para a filha única? O sangue sempre fala mais alto. E Madame não tinha amigos. Sempre foi só. O dinheiro era sua paixão. Ganhar dinheiro e mais dinheiro. Gastava muito pouco. Não amava o luxo. Ela deixou um legado para a senhorita. Sabe disso? Mas claro, fui avisada. Madame sempre foi generosa. Sempre me dava uma gratificação anual além dos salários. Sou muito grata a Madame. Bem, disse Fournier, vamos embora. Na saída vou conversar um pouco mais com o velho Georges. Permita-me segui-lo daqui 1 minuto, meu amigo, pediu Poirot. Fique à vontade. Fournier se retirou. Poirot perambulou outra vez pelo quarto e sentou-se com os olhos fitos em Elise. Sob seu exame, a francesa transpareceu certa inquietação. Tem algo mais que Monsieur queira saber? Mademoiselle Grandier, começou Poirot. Sabe quem matou sua patroa? Não, Monsieur, juro por Deus que não. Falou com suprema franqueza. Poirot a mirou com um olhar penetrante e em seguida inclinou a cabeça. Bien, conformou-se ele. Vou acreditar na sua palavra. Mas saber é uma coisa, desconfiar é outra. Tem alguma ideia, apenas uma ideia, de quem possa ter feito uma coisa dessas? Não tenho ideia, Monsieur. Já respondi isso ao comissário. Nada impede que diga uma coisa a ele e outra para mim. Por que fala isso, Monsieur? Por que eu farei uma coisa dessas? Porque dar informações à polícia e a uma pessoa são coisas bem diferentes. Sim, concordou Elise. Isso é verdade. Um olhar de indecisão pairou no rosto dela. Parecia estar pensando. Examinando-a de perto, Poirot inclinou-se à frente e falou. Permita-me lhe dizer uma coisa, Mademoiselle Grandier. Faz parte do meu trabalho não acreditar em nada do que me dizem. Ou melhor, em nada não comprovado. Não suspeito primeiro deste, depois daquele. Suspeito de todos, sem exceção. Considero criminosa toda e qualquer pessoa vinculada ao crime, até que se prove o contrário. Elise Grandier franziu o senho, zangada. Se eu entendi, o senhor suspeita que eu assassinei Madame? Essa é boa. Essa ideia é de uma perversidade inacreditável. O farto busto palpitou tumultuosamente. Não, Elise, disse Poirot. Não suspeito que tenha matado Madame. O assassino, seja lá quem for, estava a bordo do avião. Não foi a sua mão que cometeu o ato, mas a senhorita pode ter sido cúmplice antes do ato, tendo comunicado a alguém os dados da viagem de Madame. Não fiz isso, juro que não fiz. Por um tempo, Poirot a encarou de novo, em silêncio. Em seguida, assentiu com a cabeça. Acredito na senhorita, concluiu. Mas, apesar disso, a senhorita esconde algo. Esconde sim. Escute, vou lhe falar uma coisa.
Em todos os casos de natureza criminal, verificamos o mesmo fenômeno ao interrogar testemunhas. Todas escondem algo. Às vezes, na verdade muitas vezes, é algo inofensivo, algo talvez praticamente sem ligação com o crime. Mas, repito, tem sempre algo. Com a senhorita não é diferente. Ah, não queira negar, sou Hercule Poirot e eu sei. Quando meu amigo Monsieur Fournier lhe perguntou se tinha certeza de não haver omitido nada, a senhorita se perturbou. Deu uma desculpa qualquer sem pensar direito. E ainda agorinha, quando sugeri que me contasse algo que preferia não contar à polícia, ficou bem claro que a senhorita titubeou e avaliou a sugestão em sua cabeça. Existe algo, pois. Quero saber que algo é esse. Nada de importância. É possível que não, mas, em todo caso, não é melhor me contar logo o que é? Lembre-se, continuou Poirot diante da hesitação dela. Eu não sou da polícia. Isso é verdade, disse Elise Grandier, vacilante. Monsieur, estou numa situação complicada. Não sei bem o que madame ia querer que eu fizesse. Tem um ditado que diz que duas cabeças pensam melhor do que uma. Que tal trocarmos ideias? Vamos abordar o problema juntos. A mulher ainda o mirava com ar duvidoso. Ele sorriu e disse: A senhorita é um fiel cão de guarda, Elise. É uma questão, pelo visto, de lealdade com a sua falecida patroa? Exato, monsieur. Madame confiava em mim. Desde o primeiro dia que comecei a trabalhar com ela. Sempre executei à risca as instruções que ela me dava. É grata, não é mesmo? Por um grande favor que ela lhe prestou? Monsieur é muito esperto. Sim, é verdade. Não vejo por que não o admitir. Fui enganada, monsieur, e tive minhas economias roubadas. E eu estava grávida. Madame foi bondosa comigo. Providenciou que o bebê fosse criado por pessoas de bem, numa fazenda. Fazenda boa, monsieur, de gente honesta. Nessa ocasião, me mencionou que ela também era mãe. Comentou a idade da filha, onde ela morava, algum detalhe? Não, monsieur, só disse que era uma página virada. Melhor assim, ela afirmou. Nunca faltou nada à menina, que seria criada para dominar um ofício ou uma profissão. E também herdaria dinheiro se a mãe morresse. Nunca comentou nada sobre a criança e o pai da menina? Não, monsieur, mas tenho a impressão... Pode falar, mademoiselle Elise. É só uma impressão, sabe? Certo, certo. Tenho a impressão de que o pai da criança é inglês. De onde mais exatamente vem essa impressão? Nada definido. É só porque tinha certa amargura na voz de madame quando ela se referia aos ingleses. Acho também que nas suas transações financeiras ela gostava de exercer o poder sobre pessoas inglesas. É só uma impressão. Sim, mas talvez bastante valiosa. Abre um leque de alternativas. E a sua própria criança, mademoiselle Elise? Menina ou menino? Menina, monsieur, mas ela morreu. Já faz 5 anos. Ah, sinceras condolências. Seguiu-se uma pausa. E agora, mademoiselle Elise, retomou Poirot, vai me contar o que afinal preferiu não contar antes? Elise se ergueu e saiu do recinto. Voltou minutos depois, trazendo na mão uma pequena agenda preta e surrada. Esta agenda pertencia a madame. Ela sempre a levava junto com ela. Quando estava prestes a partir à Inglaterra, não conseguiu achá-la. Estava perdida em algum lugar e não houve santo que a encontrasse. Depois que a patroa saiu, eu a encontrei. Tinha caído atrás da cabeceira da cama. Guardei-a em meu quarto, planejando devolvê-la quando a patroa voltasse. Queimei os papéis assim que recebi a notícia da morte de madame, mas não queimei a agenda. Não havia instruções sobre isso. Quando ficou sabendo da morte de madame? Elise vacilou um minuto. Ficou sabendo pela polícia, não foi? Indagou Poirot. Vieram aqui e vasculharam os aposentos de madame. Encontraram um cofre vazio. A senhorita contou que tinha queimado os papéis, mas na verdade só foi queimá-los depois. Verdade, monsieur, reconheceu Elise. Enquanto procuravam no cofre, tirei os papéis do baú.
Declarei que já os havia queimado sim, afinal, isso não estava muito longe da verdade. Eu os queimei na primeira oportunidade. Precisava cumprir as ordens de Madame. Percebe como é complicado, Monsieur? Não vai contar à polícia. Pode me causar problemas sérios. Acho que a senhorita agiu na melhor das intenções. Apesar disso, sabe, é uma pena enorme, mas não adianta lamentar o que passou. E não vejo necessidade de comunicar a hora exata da destruição dos papéis ao esplêndido Monsieur Fournier. Agora me deixe dar uma olhada na agenda para ver se algo nela pode nos ajudar. Não creio, Monsieur, falou Elise meneando a cabeça. São os lembretes particulares de Madame, mas são apenas números. Sem os documentos e os arquivos, estas anotações não fazem sentido. Meio a contragosto, estendeu a agenda a Poirot. Ele a pegou e deu uma folheada. Anotações a lápis numa caligrafia estranha e deitada. Todas pareciam seguir o mesmo estilo, um código seguido de certos detalhes descritivos, como CX 256, mulher do coronel, aquartelado na Síria, fundos regimentais. GF 342, deputado francês, conexão Stravinsky. Os apontamentos, todos semelhantes entre si, somavam talvez uns 20 ao todo. No fim da agenda, registros a lápis de datas e lugares como L'Épinay, segunda-feira, Cassino, 10h30, Hotel Savoy, 17 horas. ABC, Fleet Street, 11 horas. Nenhum desses registros era completo por si só. As anotações pareciam ter sido feitas não para marcar compromissos verdadeiros, mas sim para servir de ajuda à memória de Gisele. Sem esconder a ansiedade, Elise observava Poirot. Não significa nada, Monsieur, ou pelo menos é o que me parece. Só Madame mesmo para entender, não um leitor qualquer. Poirot fechou a agenda e a guardou no bolso. Isto pode ser tremendamente valioso, mademoiselle. Fez muito bem em me entregar. E pode ficar com consciência tranquila. Madame nunca lhe pediu para queimar essa agenda? Isso é verdade, disse Elise com o rosto mais animado. Então, se não tinha instruções expressas, é seu dever entregar a agenda à polícia. Vou explicar a Monsieur Fournier e lhe garanto que a senhorita não vai ser cobrada por não ter entregado isto antes. Monsieur é muito amável. Poirot se levantou. Agora vou indo. Meu colega deve estar me esperando. Só mais uma pergunta. Quando a senhorita reservou o lugar no avião para Madame Gisele, ligou para o aeroporto de Le Bourget ou para o escritório da empresa aérea? Para o escritório da Universal Airlines, Monsieur. O que fica na Boulevard des Capucines? Isso mesmo, Monsieur. Boulevard des Capucines, 254. Poirot anotou o número em seu bloquinho e, com uma reverência amigável, saiu do recinto. E então, o que acharam do capítulo? Será que vão conseguir decifrar o que está escrito na agenda? Deixe seu comentário e não se esqueça de compartilhar para os amigos e ative o sininho para não perder o próximo capítulo. Até mais!